Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita alegria estou aqui para ministrar essa grande aula para vocês. E hoje é o dia do decreto 5.378 de 2005. Professor, qual que é o trabalho desse decreto? Gente, esse decreto aqui é o decreto que veio o quê? Criar, institucionalizar o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Falando nisso, essa é uma aula que encerra um bloco de 3 aulas importantes sobre o GES Pública, tá certo? Tivemos a primeira aula do GES Pública, tivemos a segunda aula do Modelo de Excelência de Gestão Pública e agora nós vamos trabalhar o decreto 5.378. Papo reto com vocês. Cara, se você assistiu as 3 aulas curtas, 3 aulas gostosas aí, tranquilas, eu tenho certeza que você estará competitivo para o dia da prova. Você está preparado para qualquer banca de concurso e qualquer concurso com essas 3 aulas. São aulas aí detalhadas, não são aulas, aquelas aulas rapidinhas, são aulas aí com conteúdo, com certeza. Bacana? Então vamos mandar bala no decreto 5.378 de 2005. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que esse cara aqui, o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, chamado de GES Pública, tá? Ele foi institucionalizado por esse decreto. Bacana. Com certeza, o que aconteceu? Esse decreto aqui, ele veio revogar um decreto anterior que tinha criado o programa, o PQSP, Programa de Qualidade do Setor Público. Bacana? Então, vamos lá. Então, o decreto 5.378, do dia 23 de fevereiro de 2005. Atenção, vamos ler a ementa. Esse cara aqui chama-se ementa, né? Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização e dá outras providências. Ou seja, qual que é o trabalho desse decreto? 2 trabalhos. Tá? Primeiro, ele criou o GES Pública, ok? E segundo, olha só, ele criou o Comitê Gestor, tá? O Comitê Gestor. Então, tá aí para você, ó. Então, o cara, tá certo? Ele fez 2 trabalhos. Qual que é o trabalho do decreto? Criou o GES Pública e o Comitê Gestor. Então, nós temos aqui esse cara aqui. Bacana? Vamos para frente aqui, tá? Artigo 1º. Toda vez que você tem um decreto, não só esse decreto, mas todos os outros decretos de criação, de comissões, o que tem o artigo 1º? O trabalho do artigo 1º é instituir, né? Da forma. Então, olha só, instituir, aliás, fazer nascer. Ó. Então, fica instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização com a finalidade de... Então, olha só que coisa interessante. Então, no artigo 1º, o que ele faz? Ele cria, institucionaliza o GES Público e ele coloca, ó, finalidade. Por que você está falando isso, professor? Porque o GES Público vamos ter 2 finalidades e essas 2 finalidades despencam em concurso público. Vamos lá. Com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, então, a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para aumento da competitividade do país. Então, está aí as 2 finalidades do GES Público, né? Então, olha só, para que serve o GES Público? O GES Público vai ser um modelo de gestão para melhorar a qualidade da gestão. Para que você melhora a qualidade de gestão? 2 finalidades. Primeiro, os próprios serviços que você presta, você vai o quê? Melhoria da... Você pretende o quê? Contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Segundo, se você melhora a gestão pública, o que acontece com o país? Você aumenta a competitividade do país. Professor, como assim, professor, aumenta a competitividade do país, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, por exemplo, o Brasil um fazendeiro quer exportar lá a sua soja, tá? Como o Brasil é burocrático, até passar por todas as licenças de exportação, ele tem que demorar 6 meses. Se fosse eficiente, 1 semana estava tudo pronto. Aí eu falo, orgulho para você, com essa eficiência, com essa agilidade, não aumenta a competitividade? Sim, porque eu quero vender, então 6 meses, vai e volta, né? Então, essa aí é o objetivo, a finalidade do GES Público, né? ANAC
ESAF 2016, cargo de analista. Indique qual é o programa capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento que disponibiliza tecnologias de gestão capazes de estimular e promover a melhoria continuada de processos gerenciais e de resultados aos órgãos e às entidades públicas que delas se apropriarem. Professor, qual que é o programa de governo aqui? Primeira coisa, GES Pública, né, gente? Opa, já falei aqui, né? Então, a resposta aqui é GES Pública. Eu pergunto para você, qual que é o modelo, o GES Pública está vinculada em qual ministério? Ele é administrado, ele é de responsabilidade do Ministério do Planejamento. O GES Pública, pergunto para vocês, ele quer estimular a melhoria da gestão, processos gerenciais e resultados dos órgãos? Exatamente. E como que o GES Pública faz isso? O GES Pública faz isso, ele faz isso através de quê? Ele faz isso através do quê? Do modelo de excelência de gestão pública através dos processos de autoavaliação, né? Bacana? Aí coloca aqui, Brasil Sem Miséria. Gente, Brasil Sem Miséria é um programa de governo? Com certeza. Brasil Maior é um programa de governo? Sim. Só que o Brasil Maior e o Brasil Miséria não são programas de governos vinculados ao Ministério do Planejamento. Gestão da informação e gestão orçamentária. Com certeza, a gestão da informação e a gestão orçamentária são produtos vinculados ao Ministério do Planejamento. Só que gestão da informação e gestão orçamentária não é um programa de governo. Explicando para vocês, programa de governo aqui é o Brasil Maior, Brasil Sem Miséria, e o GES Pública é um programa de governo. Tá? Os dois são produtos vinculados ao Ministério, mas não são programas de governo. E o GES Público que diz aí, a respeito desse comando da questão. Então, nós temos aí a alternativa E. Questão muito fácil, né? Muito fácil. Artigo 2º. Então, o artigo 1º, ele fez o seguinte, né? O artigo 1º teve o seguinte, ao contrário, ele institucionalizou o GES Público, ele agora passou a existir o GES Pública, e no artigo 1º ele falou que tem duas finalidades, melhorar a qualidade do serviço público e aumentar a competitividade do país. O artigo 2º diz o seguinte, o GES Pública deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integrantes em agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados pelo Plano Plurianual, a consolidação da administração pública profissional, voltado ao interesse do cidadão, e a aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais que objetivem, ou seja, atenção, gente, que objetivem, ou seja, então, o artigo 2º, qual que é o trabalho dele? Vai traçar quais são os objetivos do GES Público. Gente, quais são os objetivos? Atenção, são 5 objetivos. Aí colocando para vocês na perspectiva de examinador. Eu sou examinador, eu quero fazer uma prova, uma questão, tá? Eu quero fazer uma questão não muito difícil, mas também não muito fácil. Eu quero fazer uma questão... Eu também não quero ter muito trabalho. Eu estou me colocando lá na cabeça do examinador, para você mudar um pouco o seu foco de estudo. Poxa, então, estou com preguiça. Não quero pensar muito. Quero fazer uma questão que não seja fácil, né? E nem muito difícil. E eu não quero ter trabalho. E aí, eu me deparo com um decreto desse, 5.378, 2005. Está lá no edital GES Pública, nós não mencionou o tal do decreto, tá? Então, poucos alunos vão ter a curiosidade de ler o decreto, e o decreto cai, está lá no edital GES Pública, cá, está lá a questão. O que ele faz? Ele pega assim, se depara, puxa, olha aí, os objetivos do GES Público são quantos? São 5. Está aí, vou fazer uma questão como essa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o comando da questão de acordo com o caput do artigo 2º, e vou invalidar uma dessas questões aqui. É isso mesmo, gente. Então, dica para você de concurseiro profissional. Quando você tem a numeração assim, principalmente nas provas de múltipla escolha, o examinador adora de paixão o quê? Utilizar isso como prova, para ser elemento de prova. Vamos lá. Quais são os objetivos? Primeiro, eliminar o déficit institucional, visando
ao integral atendimento às competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Cara, eliminar o déficit institucional. O que acontece isso, cara? Que a Constituição Federal atribuiu várias competências para o Poder Executivo, certo? E o Poder Executivo não está conseguindo o quê? Cumprir com essas competências. Se você não consegue cumprir, você tem um déficit. Então, o GES Público, através do melhoramento da gestão, da busca da eficiência, ele quer eliminar esse déficit institucional. Né? E nome bonito, né? Eliminar déficit institucional. O aluno meia boca, ele fala, nunca que esse negócio aí vai estar vinculado ao GES Pública. Né? 2, promover a governança. O que é governança? A capacidade administrativa, né? Aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Né? Professor, o que é esse cara aqui, políticas públicas? Eu tenho que dar uma reforçada nesse sujeito aqui. Nunca esqueçam disso. A administração pública, a ação da administração pública se faz através de políticas públicas. E essas políticas públicas estão retratadas aonde? Nos programas de governo. Nos programas de governo. Bolsa Família é uma política pública que está retratada aonde? Lá no programa de governo. E toda política pública ela passa pela formulação, implementação e avaliação. Aumentar a governança, né? Promover a governança, né? Da capacidade de governo, da capacidade de gestão, quer melhorar a qualidade de gestão dos programas de governo. Esse é o item 2, em outras palavras. 3, promover a eficiência por meio de melhor aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. Né? Então, ela é aumentar promover a eficiência. Né? Conceito de eficiência, produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Né? Ele quer promover a eficiência. Né? 4, assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. E, finalmente, promover a gestão democrática, participativa, transparência e ética. Então, temos aqui o último item, gestão democrática, não monocrática, né? Participativa, não individual, né? Transparência, não oculta, e ética. Né? Então, o examinador vai tentar mudar uma coisinha. Será que cai? Olha só. IBGE, FGV 2016, analista. O programa GES Pública foi instituído pelo Decreto 5.378 de 2005 e suas ações e instrumentos devem objetivar certos ditames, exceto, olha só, seus instrumentos devem objetivar. Professor, devem objetivar, são o quê? Os objetivos. O decreto 5.378 fala de objetivo? Fala aonde? Estou perguntando. Pô, professor, não sei, então eu vou falar para você. Lá no seu artigo 2º, inciso de 1 a 5. Antes da gente ir para as respostas, eu vou voltar um pouquinho o slide para você, é o seguinte, para você fixar o conteúdo. Opa. Olha aqui, comigo. Tá? Comigo. Artigo 2º. Que objetivem. Quantos objetivos? 1, 2, 3, 4, 5. Leitura rápida, não tenha preguiça. Fixar conteúdo, isso pode estar na sua prova. Atenção, energia, força de vontade, comigo. Objetivo, GES Pública, 5. Primeiro, eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Indo para a questão. Eliminar, letra C, eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Ctrl+C, Ctrl+V do decreto. Então, isso aqui é o inciso 1. Voltando. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Item 2. Não é só chegar na resposta. O aluno tem, quando vê uma questão, ele tem que ir além da resposta. Né? 3. Promover a eficiência por meio de melhor
aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. Não é assegurar, é o quê? Aqui, 2B. Contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, né? Assegurar a eficácia. Ele não está esse item aqui, tá? Não está esse item aqui, vamos para o outro aqui. 4. Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. Esse cara está aqui, ó, assegurar a eficácia e efetividade das ações, promovendo a adequação entre os meios, ações, impactos e resultados. Então, esse aqui é o item 4, ok? E, finalmente, o último item está aqui. Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. Ó, promover a gestão estratégica, centralizadora, que é o oposto de participativa, tá? Estratégica centralizadora, transparente é. Então, o examinador, ó, fez uma questão seguinte. O cara fez um automático e errou. É claro, a centralização está contra o modelo de excelência de gestão pública, né? Então, já temos alternativa. Então, olha só. Então, ele fez, ó, esse aqui é o item 5. Ó, contribui para a melhoria. Claro, está correto esse cara aqui, né? Mas perceberam aqui a cabeça do examinador? Nós chegamos aí à alternativa letra E, ou seja, ele utilizou como base, né, isso aí. Então, por isso que é importante você conhecer o decreto, cara. O decreto tem algumas pegadinhas aqui, muito importantes, tem que saber esse decreto aí, tá? Vamos lá. Artigo 3º. Então, nós vimos o seguinte, nós vimos o artigo 1º. O que ele fez? Ele institucionalizou o GES Pública e definiu suas duas finalidades. O artigo 2º, ele fez o seguinte. O artigo 2º, o sujeito fez o seguinte, ele colocou os 5 objetivos. Professor, e o artigo 3º? O artigo 3º, qual foi o trabalho? Olha a cabeça do legislador. Ele criou o comitê gestor, né? Ele falou o seguinte, ó, para cumprir os objetivos definidos no parágrafos, os artigos 1º e 2º, ele cria um cara que é o comitê gestor. Então, quais são as atribuições do comitê gestor? Ó, 1, 2, 3, 4. Professor, e aí? Aí tem que saber também. Rapaz, se ele coloca uma questão dessa aí, quais são os deveres, né, do comitê gestor, poucas pessoas acertam e pode cair. Vamos lá. Para a consecução do disposto no artigo 1º e 2º, o GES Pública, por meio do comitê gestor que trata o artigo 7º, deverá. Né? O que trata o artigo 7º? O artigo 7º ele vem fazer o seguinte, ele vai voltar no assunto do comitê gestor e o artigo 7º ele vai descrever quem que faz parte do comitê gestor. Ou seja, é a composição do comitê gestor. 1, olha só, mobilizar órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Garanto para você que ao longo de 20 anos aí estudando essa matéria aqui, essa palavra aqui, ó, mobilização, uma que mais foram cobradas pelo GES Pública. Por quê? Porque o GES Pública é um programa de mobilização. Mobilização, nunca esqueçam disso. Então, o GES Pública é um programa de mobilização. Os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Segundo o dever do comitê, apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração pública na melhoria do atendimento ao cidadão e na simplificação de processos e normas. Né? Por isso que eu digo para vocês, professor, eu estou precisando, professor, muito, fazer uma pesquisa de satisfação, uma gestão para o processo. Cara, vai lá, busca lá no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Secretaria de Gestão, lá no GES Pública. Por quê? Porque o comitê tem o dever de apoiar os órgãos, então é um ponto de apoio. Aí o examinador pode querer saber isso de você, porque você está fazendo um concurso, aí você vai ter dificuldades técnicas, todo mundo tem gestão. Tá? Gestão é uma atividade inerente a todos, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Então, lá você vai ter um grande ponto de apoio. Se você tiver aí o interesse, é só ir lá no GES Pública, você vai ver quantos materiais interessantes tem disponíveis, a custo zero. 3. Orientar e capacitar os órgãos e entidades da administração pública
para a implementação de ciclos contínuos de avaliação, de melhoria e gestão. Ele faz muito isso, muitas capacitações. E, finalmente, 5, desenvolver modelo de excelência em gestão pública, fixando parâmetros e critérios para avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública, da capacidade de atendimento ao cidadão e da eficiência e eficácia aos 2 atos da administração pública federal. Ou seja, esse item 5 aqui é o nosso famoso modelo de excelência de gestão pública, né? Artigo 4º, vamos aqui, a aula é curta. Os critérios para avaliação da gestão que trata este decreto serão estabelecidos em consonância com o modelo de excelência de gestão pública, né? E aí, professor? E aí, nós já temos esses critérios, no total são 8 critérios, né? Lembra lá? Liderança, pessoas, processos, informações, resultados, plano, cidadão, sociedade, tudo isso aí é o quê? São os 8 critérios de gestão pública, né? Inclusive, isso aqui já foi assunto de uma aula específica. Artigo 5º. A participação dos órgãos e entidades da administração pública no GES Pública dar-se-á mediante adesão ou convocação. E aí, professor? Cadê o seu amarelinho? Está aí? Então, marca texto. Gente, eu quero participar do GES Público. Você tem só 2 caminhos. 99% das entidades que participam do GES Pública, né, elas foram através da adesão. Eu disse 99%, não é 100%. Quais são os 2 caminhos, olha só, para você participar do GES Pública? Adesão e convocação. E aí, professor? Cara, cai demais. Papo reto com vocês. Desse decreto aí, esse é o artigo aí que mais cai, né? Tem um artigo lá atrás que fala da mobilização. O GES Público é um programa de mobilização. Bacana. Mobilizou, né? Ele fez a mobilização, ele passou lá todas as teorias, tarará, tarará. O que acontece aqui? Ó, vem comigo aqui. Ó, ó. Aí ele vai ou aderir ou atender uma convocação. Cai muito. Gente, então é o seguinte, 2 caminhos qualquer, adesão e convocação, tá? Vamos falar, o parágrafo 1º vai falar sobre adesão. O parágrafo 2º vai falar sobre a convocação. Então, não preciso dizer para vocês, já dizendo, que esse artigo 5º aqui é um dos mais importantes, quiçá o mais importante do decreto. Tá? Porque o examinador gosta muito. Adesão, vamos lá. Adesão, você vai aderir, é de forma voluntária, né? Não existe adesão compulsória. Então, você é o quê? Ó, engajamento voluntário, tá? Eu sou o presidente do órgão, eu quero melhorar as práticas de gestão, tem um GES Público, o que você faz? Você faz adesão ao programa de acordo com os requisitos. Vamos lá. 1. Considere-se adesão, para os fins deste decreto, o engajamento voluntário do órgão. O examinador vai falar que não é voluntário, atenção, ou entidade da administração pública no alcance da finalidade do GES Pública que, por meio da autoavaliação contínua, obtenha a validação dos resultados de sua gestão. Uma coisa importante, que essa aqui é tanto para a administração pública, a administração privada, para o governo federal, estadual, municipal, para qualquer poder. Ele é amplo, a abrangência desse órgão aqui, desse projeto. Bacana? E o parágrafo 2º, ele vai falar sobre a convocação. Professor, convocação, e aí? Dá um exemplo para a gente, professor. Vou dar para você um exemplo. Você é ministro. E lá no seu ministério tem diversas autarquias e fundações vinculadas. Aí você fala, não, eu vou aderir ao GES Pública, né? E vou convocar todas as vinculadas ao meu ministério para o engajamento convocatório de adesão. Pronto. É diferente, não é isso? Então, a convocação é somente para a administração pública federal, a convocação, né? O outro é a adesão, é voluntária. Considere-se convocação a assinatura por órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional em decorrência da legislação aplicável, olha só que está vinculada, né? Outra coisa, quando que você pode
utilizar a convocação. Ó, decorrência da legislação aplicável, de contrato de gestão ou desempenho, uma coisa só, ou engajamento no GES Pública, por solicitação do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, em decorrência do exercício de competências vinculadas a programas prioritários definidos pelo presidente da República, né? Então, está aqui para vocês, ó, ou é adesão para todo mundo, ou é por convocação. A convocação, somente através de decorrência de legislação aplicável, contrato de gestão ou desempenho, ou o ministro do Planejamento, tá certo? Verificando quais são os programas de governo prioritário, ele vai lá e convoca lá um órgão para você fazer o engajamento e você aderir ao programa. Fechou? 10. Muita informação aqui, hein, cara. Muito importante. Isso aqui dá para fazer questões aí de altíssimo nível. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.